Boa noite a todos, que possamos neste momento nos concentrarmos no Evangelho desta noite, saudando os nossos amigos espirituais, os mentores do Núcleo Espírita Coração de Jesus, todos os benfeitores espirituais que participam conosco nesta noite, as correntes do Dr. Bezerra de Menezes, aos guardiões que zelam pela casa, convidando a todos para levar os pensamentos até Deus, até Jesus, agradecendo a Ele pelo dom da vida e pela oportunidade deste encontro com o Evangelho de Jesus. Se faz necessário que cada um de nós deixemos por alguns instantes as nossas preocupações, deixando a nossa mente livre, o nosso coração leve, para que o Evangelho de Jesus, para que as suas palavras encontrem abrigo em nossos corações. E assim, jamais harmonizados e envolvidos pela cúpula espiritual desta casa, nós vamos elevando aquela prece e dando início ao Evangelho desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso do corpo e do Espírito nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que venhamos cair em tentações, mas livrai-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, então, dando boa noite a todos, iniciando mais um Evangelho aqui no Núcleo Espírita Coração de Jesus. E para falar de um tema hoje que é bastante conhecido, bastante já abordado em outros momentos, mas que neste momento de dificuldades em que nós estamos vivendo, passando ainda por estes momentos, falar deste tema, eu acho que é de relevância para todos nós espíritas, para que nós possamos fazer a nossa travessia com mais tranquilidade, com mais calma, com mais serenidade em nossos corações. O Evangelho, ele trata da caridade sob dois aspectos. Ele fala sobre a caridade material, que é aquela caridade de nós doarmos alguma coisa a alguém, algo material, seja o alimento, seja uma roupa, seja qualquer outro bem material que o nosso irmão necessite. E é um tipo de caridade muito importante, principalmente no momento atual, onde as pessoas estão realmente passando por necessidades materiais. E a outra caridade que o Evangelho trata, a caridade espiritual, aquela caridade em que
está muito ligado às relações interpessoais, né? A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, aquelas pessoas mais próximas a nós, mas também com as outras pessoas que nós encontramos no dia a dia, que não fazem parte da nossa convivência, mas que de alguma forma, né, nos foi colocado à nossa frente para que a gente pudesse exercer também esta forma de caridade. Então, trazendo, né, para uma situação prática do dia a dia, né, quantos de nós não encontramos pessoas na rua e às vezes nós não temos naquele momento, seja um dinheiro, seja um alimento, seja algum material para oferecer para aquela pessoa. Mas nós temos às vezes uma palavra, nós temos às vezes um olhar, né? Muitas vezes basta um olhar, uma oração que a gente faça por um indivíduo que está passando por alguma necessidade. Neste sentido, né, no sentido da caridade espiritual, que nós queremos adentrar um pouquinho mais nesse tema e entender que são necessários dois sentimentos importantíssimos para que essa caridade aconteça, essa caridade espiritual. Esses dois sentimentos, né, um deles ele é efeito, o outro ele é causa, né? Ou seja, um nós estamos agindo no efeito e o outro nós estamos agindo na causa da situação, na causa do problema em si, né, da problemática. E o primeiro sentimento que nós trazemos e que é de suma importância para que essa caridade aconteça é o sentimento do perdão, né? O perdão nas suas três formas. Então, o perdão quando nós temos o ato de perdoar alguém, né, pela ofensa que esta pessoa tenha porventura feito conosco, né, tenha feito algum mal contra nós. Então, que a gente possa exercer este perdão, e como fala o Evangelho, né, não tem limites para esse perdão, né? Ela pode ser e deve ser de forma quantitativamente, né? Não existem limites, e qualitativamente vai muito da nossa condição espiritual e da nossa evolução. A segunda via do perdão é o perdão quando nós cometemos algum equívoco, algum erro, né, com alguém e necessitamos do perdão desta outra pessoa. Então é quando nós pedimos o perdão a alguém por algum mal, por algum erro cometido. E aí também associa-se a esse sentimento, né, o sentimento de arrependimento, porque é fundamental que este perdão que a gente peça ao outro seja carregado deste arrependimento, não o arrependimento com aquele sentimento de peso, né, de dizer assim, fiz um grande mal e agora eu tenho que ser punido para isso, né? Não é dessa forma. É o arrependimento no sentido de vontade de corrigir aquela falha, de corrigir aquele erro. E é uma outra condição para que esse arrependimento aconteça, ele precisa ser de verdade, né? Ou seja, precisa realmente ser do fundo do nosso coração. A gente precisa realmente estar falando de verdade aquilo que a gente está expressando para o outro, seja em palavras, seja em pensamentos, seja em sentimentos. Ou seja, precisa realmente nascer do nosso coração e precisa ser verdadeiro para que ele de fato ocorra. E a terceira via do perdão, que é tão importante quanto os outros dois, que é o auto-perdão, né? Quando nós procuramos analisar as nossas falhas, analisar os nossos erros, reconhecemos essas falhas, nos arrependemos e exercemos o auto-perdão para conosco mesmo. E para isso existem duas condições fundamentais para que isso ocorra. A primeira delas, né, antes de mais nada, é reconhecer-se como humano, né, saber de que nós somos humanos. E enquanto humanos, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos no mundo de provas e expiações aqui na Terra, nós somos seres falíveis.
Então, quando nós reconhecemos isso, quando nós entendemos um pouco deste nosso ser humano, né, que é um ser em evolução, que é um ser que está ainda em processo de evolução, entendemos que somos falíveis e que podemos em alguns momentos da vida cometer determinados erros. Esse é o primeiro ponto do auto-perdão. E o segundo ponto, que eu acho que tão importante quanto o primeiro, é entender de que nós somos pessoas que são recuperáveis. Ou seja, todo ser humano pode e deve ter a oportunidade de se recuperar do seu erro. Não é porque nós cometemos um erro numa fase da vida que nós vamos ter que continuar cometendo para sempre, ou que teremos que ser condenados e julgados para sempre, né? Então o ser humano por si só, ele é falível, mas ele também é recuperável. Da mesma forma que nós falimos em algum momento, em outro momento nós podemos ser muito bem sucedidos naquele nosso propósito. E para que a gente possa então entender, né, essa causa, né, quando a gente está trabalhando no efeito então desses sentimentos que nos remete a essa caridade espiritual, nós estamos trabalhando no efeito de algum mal que a gente possa ter cometido, de que alguém cometeu algum erro com a gente. Nós estamos então exercendo dois sentimentos, que é o sentimento do perdão e o sentimento do auto-perdão, né? Então essas três formas: o auto-perdão, perdoar os outros e o ser perdoado. Então nós estamos atuando no efeito da situação, ou seja, o erro já aconteceu, seja da nossa parte, seja da parte do nosso irmão. E nós temos depois o segundo sentimento, que ele está focado na causa do problema, ou seja, na prevenção do problema, na prevenção das ofensas, né? E aí que eu acho que é onde a gente pode e deve trabalhar um pouco mais no nosso desenvolvimento espiritual e praticar mais esta caridade espiritual, que é o sentimento da paciência. No mundo de hoje em que nós vivemos, em que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser resolvido de forma às vezes desorganizada, muitas vezes, para que a gente consiga dar conta de todas as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, os nossos compromissos do dia a dia. Se faz necessário que a gente tenha a paciência em dois aspectos também. Primeiro, para com os outros. Então, é a paciência para entender e compreender a natureza humana, ou seja, compreendendo que as pessoas também são falíveis, né, novamente, da mesma forma que nós somos falíveis, o outro ser humano também ele é falível e ele vai cometer determinados erros e vai exigir de nós alguma paciência com esta pessoa que está caminhando junto conosco. E o segundo sentimento, que é o sentimento do autoconhecimento, né? Esta outra via da paciência, né? A paciência com os outros, mas a paciência conosco mesmo, né? Então, quando nós temos este autoconhecimento e nós entendemos, né, de que nós também poderemos falhar, que nós sejamos pacientes para conosco, que nós também sejamos misericordiosos para conosco. Afinal, próprio Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, conhecer de que nós somos esses seres falíveis, de que nós precisamos nos entender primeiro como seres humanos, para que a gente também compreenda melhor o outro, isso faz parte do nosso processo de evolução espiritual e do nosso crescimento, né? A paciência conosco mesmo, né? Então a paciência conosco mesmo está muito ligado à nossa autoimagem, aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos, o que nós acreditamos sobre nós, né? Quem nós somos, o nosso auto-amor, né? O quanto que nós de verdade nos amamos, né? Porque nós falamos muito do amor ao próximo, mas o próprio Cristo fala: amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, logo é praticamente impossível amar ao nosso semelhante, amar ao nosso próximo, se nós não nos amarmos, não nos olharmos como seres falíveis, como seres em evolução, nos auto-perdoar
para que a gente possa também perdoar compreendendo os outros, né? Então, esse viés, né, da autoimagem, do auto-amor, é o que gera aquilo que nós chamamos da autocura, né? Ou seja, na verdade o processo de cura, né, a cura espiritual que nós tanto buscamos, a cura dos nossos males, né, inclusive males físicos, né, porque a gente já entendeu hoje que os males físicos, as doenças, na maioria das vezes, são consequências de questões mal resolvidas, seja elas de ordem emocional, sejam elas de ordem espiritual, sejam elas de ordem psíquica, né? E precisa ser trabalhada isso dentro de nós. Então, a manifestação da doença ela acontece no corpo, mas antes de acontecer no corpo, né, já se passou aí por outras situações que poderiam ser tratadas, né? Então, essa autocura começa com esta viagem para dentro de nós, com esta compreensão da nossa natureza, com este reconhecimento das nossas fraquezas, para nos mostrar o quanto nós somos fortes e capazes de nos tornarmos melhores, né, de seres humanos melhores. E o Evangelho, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá uma mensagem de um espírito amigo, no ano de 1862, em que ele traz justamente esse tema sobre a paciência. E eu vou ler aqui um pequeno trecho para que a gente possa já ir partindo para o nosso encerramento do nosso comentário dessa noite. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, fica, né, esta mensagem deste espírito amigo, reforçando mais uma vez a importância da nossa paciência, né, diante das circunstâncias da vida. E a paciência só é exigida diante das dificuldades, né, diante dos momentos bons, quando a vida está fluindo, quando as coisas estão bem para nós, né, não nos exige tanta paciência, né, as situações mais corriqueiras do dia a dia. A paciência ela é exatamente exigida nos momentos em que nós somos colocados à prova, né, em que surgem aquelas situações mais complexas para que a gente possa resolver e fazer isso de forma bem tranquila, de forma harmônica, né, para que seja feito de forma que seja benéfico para todos, para nós e para aqueles que estão também à nossa volta. Assim nós partimos agora para o encerramento do nosso comentário dessa noite, né, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, de misericórdia, de bondade, que nos concedeu a vida, né, o dom da vida, o dom desta presente encarnação aqui no planeta Terra, para vivenciarmos as experiências que nós precisamos. Não importa se elas são boas, ruins, mas são experiências muitas vezes necessárias para o nosso grande objetivo da nossa caminhada, da nossa existência, que é a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa expansão de consciência. E isso acontece nas nossas experiências, né? Seja no lar, seja no trabalho, seja na via pública, é ali que nós vamos crescendo e aprendendo a cada dia. Agradecemos a Jesus por ter deixado este Evangelho, né, como um roteiro seguro para todos nós,
por ter nos dado o exemplo maior de amor, de paciência, de caridade verdadeira, e que nós possamos nos inspirar pelo menos um pouquinho nele, para que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. Agradecemos aos nossos mentores individuais, à cúpula espiritual desta casa, aos mentores e a todos os espíritos de luz que trabalham pelo bem, socorrendo as pessoas, os espíritos necessitados, e que possamos externar do fundo do nosso coração o nosso mais puro sentimento de amor em benefício daquelas pessoas que mais necessitam neste momento. Onde quer que haja uma pessoa necessitada de amor, de paz, de luz, de saúde, de esperança, de fé e de renovação, que a espiritualidade possa levar estas energias, essas vibrações, abraçando a cada um neste momento, levando um pouco de paz de espírito, de carinho àqueles que necessitam. E assim, encerrando este encontro desta noite, possamos externar a nossa prece em sinal de gratidão por tudo que aqui recebemos nesta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que venhamos cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.